Hoje nosso programa irá falar sobre duas notícias do mundo do automobilismo, as 24 horas de Le Mans e Fórmula 1. Mas antes de começar, gostaria de pedir a vocês que sigam o programa e deixem aqui um comentário e compartilhe esse podcast também. Feito isso, a nossa missão para esta análise aprofundada de hoje é mergulhar de cabeça numa verdadeira montanha de informações. É muita informação mesmo. Exato. Dados que acabaram de sair do forno. Sobre essa temporada insana de 2026, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim, dos dois lados do espectro do automobilismo, Exato. né? Isso, de um lado, a gente tem a cobiçada e recém-divulgada lista oficial de inscritos para as 24 horas de Le Mans. Que, por sinal, está fantástica. Nossa, incrível. E do outro lado, a gente tem aquelas avaliações extremamente frias, bem calculistas mesmo, que vieram à tona depois dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. O que torna essa discussão de hoje tão pertinente para quem acompanha o esporte a motor é justamente essa oportunidade de conectar os pontos, sabe? Certo. Conectar realidades que, assim, à primeira vista parecem operar em galáxias completamente diferentes, mas no fundo elas compartilham o mesmíssimo DNA de altíssima performance. Exatamente. A ideia é desbravar os bastidores e entender as forças invisíveis que moldam os resultados. O nosso objetivo hoje é olhar bem de perto para a estrutura de classes super complexa do WEC, o Mundial de Endurance, e colocar isso lado a lado com a guerra de engenharia, aquela redução de peso obsessiva que já começou a ditar as regras na Fórmula 1 de 2026. É a chance perfeita para quem nos ouve de compreender o esporte não só pelo que acontece quando a luz verde acende, mas por todas aquelas decisões críticas tomadas nas mesas de reunião, muito antes de os carros tocarem o asfalto. Com certeza. É a verdadeira corrida antes da corrida. Bom, então vamos dar a largada com a prova de resistência mais implacável do planeta. A organização de Le Mans anunciou a lista oficial para a edição marcada para o dia 13 de junho. Um dia que promete. E olha, os números são simplesmente monumentais. A gente está falando de um grid colossal de exatos 62 carros. 62 carros dividindo o mesmo asfalto? Sim, é um mar de máquinas tendo que conviver no mesmo espaço, divididas em 3 categorias totalmente diferentes. Como é que a gente pode destrinchar essa composição matemática e técnica desse grid? Olha, a engenharia por trás da montagem desse grid é quase tão complexa quanto a dos próprios carros. Para garantir o espetáculo e aquele tráfego contínuo, a organização divide esses 62 carros de uma forma muito deliberada. Uma divisão bem cirúrgica, né? Muito cirúrgica. No topo da pirâmide a gente tem 18 carros inscritos na classe principal, que é a Hypercar. A elite. Exato, essa é a elite absoluta. É ali que as maiores montadoras do mundo despejam orçamentos estratosféricos para provar quem tem a melhor tecnologia. Certo. E logo abaixo deles? Descendo um degrau na complexidade técnica, temos a classe LMP2. Essa classe vai contar com 19 protótipos alinhados neste ano. E vale fazer um parêntese bem rápido sobre os LMP2, porque a presença deles em Le Mans tem uma dinâmica muito específica dentro do calendário atual do WEC. Um ponto fundamental que você lembrou. Atualmente, os carros da classe LMP2 competem apenas nas 24 horas de Le Mans, dentro do calendário regular do campeonato. Eles não correm o resto do ano no Mundial. Exatamente, eles não participam das outras etapas do WEC, o que torna a presença desses 19 carros lá na França um evento ainda mais exclusivo e acirrado. Verdade. E para completar esse bolo de 62 carros... Aí, compondo a base e o grande volume do grid, a gente tem a classe mais numerosa de todas, que é a LMGT3. Com impressionantes 25 carros confirmados. 25 carros. É muito carro na pista? É essa proporção que garante aquela densidade absurda. Pensa bem, os pilotos da Hypercar passam a corrida inteira tendo que costurar em alta velocidade, desviando o tempo todo. Desviando do tráfego veloz dos 19 LMP2 e ultrapassando o bloco massivo daqueles 25 LMGT3. Bom, ok, vamos desempacotar um pouco isso. Porque dentro dessa classe principal, a Hypercar, com aqueles 18 carros, tem uma novidade que está chamando a atenção do mundo todo. A estreia da Genesis. Isso, a gente tem a estreia de 2 hipercarros da Genesis. Para quem talvez só conheça os carros de rua,
A Genesis é a marca de luxo da Hyundai. E eles estão chegando com muita força. Muita força e muito investimento. E o que eleva o patamar dessa notícia, principalmente para os fãs que acompanham os talentos do nosso país, é a confirmação do brasileiro Pipo Derani. Ele já está garantidíssimo no volante de um desses carros de fábrica. O que é fascinante aqui é que a entrada da Genesis através da equipe Genesis Magma Racing com os carros 17 e 19 ilustra o poder de atração da classe Hypercar. Uma atração magnética, praticamente. Sem dúvida. Uma marca de luxo sul-coreana decidir que o melhor palco global para provar seu valor tecnológico é Le Mans. Isso diz muito sobre o peso do WEC hoje. E a escolha do Pipo Derani não é por acaso, certo? De jeito nenhum. Liderar o desenvolvimento de um hipercarro estreante exige muito mais do que ter o pé pesado. Exige capacidade de leitura de telemetria, exige resiliência mental. Tem que saber lidar com o carro por 24 horas. Exatamente. Exige uma experiência profunda em provas de longa duração. Ter um talento brasileiro posicionado como a peça central de um projeto dessa magnitude é a prova da alta capacidade técnica que o automobilismo brasileiro continua exportando. Dá muito orgulho de ver. E olhando para uma lista tão extensa, 18 Hypercars, 19 LMP2, 25 LMGT3, é inevitável pensar no fator humano. Os pilotos. Sim, o Derani já está no projeto da Genesis, mas a gente sabe que a estrutura das equipes ainda não está 100% fechada. Existe a expectativa de vermos mais sotaque brasileiro preenchendo essas vagas em 2026. O cenário é extremamente promissor para isso. O que a organização divulgou foi apenas a espinha dorsal. As equipes e os carros garantidos. As vagas dos carros em si. Isso, mas muitas garagens ainda estão finalizando contratos, estão montando aquele quebra-cabeça das formações. Corridas de endurance precisam de trios de pilotos perfeitamente entrosados. Então tem muita cadeira vazia ainda. Muitas. Ao longo dos próximos meses, conforme os anúncios oficiais começarem a sair, a probabilidade de vermos outros pilotos do Brasil confirmados nas 3 classes é imensa. O país tem uma tradição muito consolidada de fornecer especialistas em endurance. Especialistas que são super cobiçados, né? Totalmente cobiçados, tanto para pilotar os protótipos quanto para guiar os carros de GT. É algo que quem acompanha precisa ficar de olho nas próximas semanas. Agora, saindo um pouco do cockpit e indo para as salas de reunião das equipes. Onde a verdadeira política acontece. Exato. A dinâmica de como alguns desses 62 carros garantem o direito de estar no grid é uma história à parte. Não é só pagar uma taxa e aparecer na França. Longe disso. Tem toda uma mecânica de convites que cruza oceanos e conecta campeonatos completamente diferentes. E isso gerou uma situação bem peculiar para esta edição, não é? Essa é uma das facetas mais curiosas do esporte moderno. Essa teia de interdependência corporativa. Para entender isso, a gente precisa olhar para o campeonato norte-americano, o IMSA Sports Car de 2025. O campeonato do ano passado nos Estados Unidos. Isso. O resultado do IMSA teve impacto direto e muito surpreendente na distribuição dos convites da Hypercar para a Le Mans. A tradição dita que a organização lá na França reserva uma vaga automática para a equipe campeã da IMSA. É tipo um convite dourado. Um passe livre direto para a classe principal. Deixa eu ver se consigo mapear essa matemática passo a passo para quem está ouvindo não se perder. O campeonato da IMSA terminou com o carro número 6 da Porsche Penske, levando o título. Correto. Então, teoricamente, esse convite dourado para Le Mans seria da Porsche. A lógica seria essa. O grande obstáculo nessa história é que a Porsche, como montadora, já tinha confirmado oficialmente que estaria fora da disputa da classe Hypercar do WEC para a temporada de 2026. O raciocínio é exatamente esse. E aí criou-se um impasse logístico e regulamentar inédito. Como a Porsche optou por não disputar o WEC na classe principal neste ano, ela não poderia usufruir desse convite que conquistou nas pistas americanas. A vaga ficou sobrando. Exato. A solução encontrada pela organização foi simplesmente repassar essa vaga. E por conta dessa ausência da Porsche, o convite acabou caindo no colo de uma equipe norte-americana, a Wayne Taylor Racing. O que significa que o esforço de um ano inteiro da Porsche acabou beneficiando diretamente uma rival. A Wayne Taylor vai alinhar o Cadillac número 101 na classe principal de Le Mans
por causa de um repasse de vaga. É a ironia e a beleza complexa das regras do Endurance. Esse episódio do Cadillac 101 ilustra muito bem como o ecossistema do automobilismo é todo conectado. Uma vitória suada nos Estados Unidos moldou diretamente a composição do grid na França. E beneficiando uma montadora adversária. É muito um jogo de xadrez em alto nível. Um xadrez operando com regras corporativas pesadas. Mas olha, ao mesmo tempo em que o tabuleiro se move para beneficiar a Cadillac com essa vaga extra, essa mesma lista de inscritos trouxe uma confirmação com um tom muito mais melancólico. A situação da Alpine. Sim, o impacto da formalização de que a Alpine vai deixar a classe principal do WEC ao final desta temporada de 2026. É um anúncio que reverbera profundamente no mundo do esporte, especialmente considerando toda a herança europeia. A Alpine não é só mais uma marca. Ela tem uma história muito intrínseca com as corridas francesas. Tem um peso emocional grande. Muito. Confirmar o encerramento do programa deles na Hypercar representa uma mudança forte e mostra um pouco dessa instabilidade natural que o engajamento das montadoras tem. É cíclico. E sempre que uma montadora desse calibre decide se retirar, o campeonato perde um pouco do seu peso institucional. Sem dúvida. No entanto, para os fãs da marca, a despedida não vai ser abrupta, né? Eles ainda têm um compromisso marcado com o público agora em junho. E deve gerar um clima bastante único nas garagens. A Alpine Endurance Team vai alinhar os seus dois hipercarros, os números 35 e 36, nesta edição de Le Mans. Vai ser literalmente uma corrida de despedida. Uma verdadeira turnê de despedida diante do público local deles. Competir em Le Mans, sabendo que é o encerramento de um ciclo na Hypercar, vai adicionar uma carga emocional pesadíssima. Vai haver muita pressão por um resultado digno para toda aquela equipe de engenheiros e pilotos. É o fim de uma era em Le Mans. Bom, e por falar em engenharia sob pressão, vamos fazer uma transição de cenário bem radical aqui. Vamos mudar de galáxia. Isso. Sair dessa visão macro do Endurance, onde as montadoras trocam convites através de oceanos e gerenciam dezenas de carros juntos na pista, e vamos mergulhar um mundo onde a guerra é travada na escala dos gramas. E dos milésimos de segundo. Exatamente. Saímos da França e aterrissamos no calor escaldante do Bahrein, onde a Fórmula 1 acabou de realizar os testes coletivos para a temporada de 2026. E o contraste entre esses dois mundos já fica muito evidente nas declarações pós-pista. Enquanto no WEC o foco muitas vezes está na sobrevivência mecânica a longo prazo, na Fórmula 1 o nível de dissecação dos dados é implacável. Desde a primeiríssima volta. Desde o momento em que o carro sai da garagem. A postura do chefe de equipe da McLaren, o André Stella, depois desses testes no Bahrein, oferece uma janela perfeita para a gente entender a tomada de decisão executiva. Ele foi bem direto, não foi? Foi extremamente analítico. Ele deixou aquele otimismo padrão de pré-temporada totalmente de lado. Apontou sem rodeios que a Ferrari e a Mercedes são as equipes estruturalmente mais prontas no momento. As mais rápidas até agora. Exato. Demonstraram ser as mais rápidas nesse estágio inicial do campeonato. E a frieza dessa análise dele é totalmente respaldada pelos números que saíram da pista em Sakir. Para quem nos ouve ter uma ideia do tamanho da montanha que a McLaren tem que escalar, basta olhar para o Lando Norris. Os tempos de volta dele. Isso, ele completou 47 voltas no último dia de testes e conseguiu o segundo melhor tempo da classificação geral. O que no papel parece ótimo. Parece excelente, mas a distância para a ponta foi enorme. O Norris ficou mais de 0,8 segundos atrás do Charles Leclerc da Ferrari. 8 décimos? Em uma volta de pouco mais de 1,5 minutos, tomar 8 décimos é uma eternidade na Fórmula 1. É uma vida inteira. E essa lacuna de 8 décimos é exatamente o que motiva as engrenagens lá na fábrica em Woking. Se a gente conectar o diagnóstico do André Stella com a estratégia da equipe, o foco de desenvolvimento da McLaren fica muito, muito claro. Eles já estão olhando lá para frente. Sim, eles já têm um pacote de atualizações planejado para a primeira etapa do ano, o GP da Austrália em Melbourne. Mas o objetivo primordial dessas atualizações não é uma grande revolução visual na aerodinâmica. Não é mudar o formato do carro. Não. A meta é muito mais singular e difícil. O foco é a redução de peso do chassi atual, o MCL 46.
O Regulamento Técnico de 2026 estabelece um peso mínimo extremamente rígido de 768 quilos. E alcançar essa meta é a verdadeira batalha. E aqui entra um conceito fundamental. Para quem é um fã mais recente da Fórmula 1, que começou a acompanhar as minúcias técnicas agora, pode parecer muito curioso. Curioso ver dezenas de engenheiros brilhantes perdendo o sono por causa de alguns gramas em um carro que pesa 768 quilos. Pois é, mas pensa na física do problema usando uma analogia bem simples. Imagine que o objetivo é correr uma maratona. Certo? Uma prova de resistência humana. Isso. Mas imagine correr essa maratona carregando uma mochila cheia de pedras nas costas. Cada passo vai pesar. Exatamente. Cada pequena pedra, por menor que seja, que o corredor consegue tirar de dentro dessa mochila, poupa uma fração minúscula de esforço de segundo a cada passo dado. A analogia perfeita porque ela captura justamente o efeito cumulativo da física. Se o piloto der apenas uma volta no circuito, ele talvez nem sinta a diferença de carregar 1 ou 2 quilos a mais. Numa volta de classificação, claro. O tempo sofre, mas o cansaço do equipamento não é tão visível. Exato. Mas em um circuito longo de Fórmula 1, onde o carro precisa frear bruscamente, contornar curvas de alta e acelerar de novo por 50 a 60 voltas seguidas, O peso extra destrói os pneus. destrói tudo. Então, remover um único quilograma dessa nossa mochila de pedras resulta em um tempo de corrida significativamente menor. Uma diferença enorme lá na hora que a bandeira quadriculada é agitada no final de 1h30. E a estratégia desses 768 quilos vai ainda mais fundo na toca do coelho da engenharia. Como assim? Alcançar esse peso mínimo estabelecido pelo regulamento não é só sobre evitar estar pesado demais e perder aquele tempo da sua analogia da maratona. Não é só chegar no peso limite da balança. Não. O pulo do gato estratégico. O grande objetivo de chefes de equipe focados em análise de dados, como o Stella, é construir um carro que seja estruturalmente mais leve do que o limite. Eles querem fazer um carro abaixo dos 760, 80 quilos. Exatamente. Eles querem um carro natural abaixo desse limite. E o que nos leva ao conceito fascinante do lastro. Ah, porque o regulamento obriga que o carro pese no mínimo esses 768 na balança da federação? A equipe não pode simplesmente mandar o carro para a pista pesando 760. De forma alguma, seriam desclassificados. Então eles precisam adicionar esses 8 quilos de volta no carro de alguma forma. E é aí que mora a grande vantagem que eles buscam. Essa é a jogada de mestre. Se a McLaren consegue fazer a base do MCL40 chegar a 760 quilos, os engenheiros ganham o direito de pegar blocos de peso denso, os lastros, e posicionar esses blocos exatamente onde eles quiserem. Geralmente bem no fundo do assoalho. Isso, bem embaixo no carro. Ter o poder de escolher onde colocar esse peso morto permite manipular totalmente o centro de gravidade. Brincar com o equilíbrio do chassi. Perfeitamente. É possível ajustar o balanço para que o carro desgaste menos os pneus dianteiros numa pista que exige mais da frente, ou ter mais tração na traseira em outra pista que pede reaceleração rápida. Olha só o nível de detalhe. É por isso que o André Stella mencionou que as atualizações que vão chegar em Melbourne sequer serão visíveis a olho nu. Ninguém na arquibancada vai notar diferença no formato do carro. Ninguém. São componentes internos. Talvez partes da suspensão, algum detalhe da caixa de câmbio, feitos com materiais ligeiramente modificados. Tudo focado puramente no alívio desse peso crítico. É um nível de obsessão por eficiência totalmente cirúrgico que define o esporte atual, o que nos dá a oportunidade perfeita para dar um passo atrás e olhar para esse cenário de 2026 como um todo. Vamos juntar as peças? Isso. A gente passou a primeira metade do programa falando sobre como gerenciar o tráfego de 62 carros, lidando com regras corporativas em Le Mans, e a segunda metade falando sobre raspar gramas de componentes invisíveis dentro da Fórmula 1. Duas realidades fascinantes. Como a gente consegue sintetizar o foco estratégico que uma equipe precisa ter para vencer esses dois mundos hoje em dia? Contrastar as 24 horas de Le Mans com o campeonato da Fórmula 1 revela filosofias de gestão diametralmente opostas, mas ambas incrivelmente brutais. Começando pelo endurance. O foco estratégico para vencer Le Mans exige uma excelência absoluta condensada em um evento único.
A equipe precisa de uma operação capaz de sobreviver a um dia inteiro de estresse mecânico ininterrupto, E de estresse humano também. principalmente humano. O foco ali é navegar no caos, lidar com a diferença colossal de velocidade entre as classes, como discutimos, e a vitória em Le Mans passa por uma alocação cirúrgica dos pilotos para evitar o colapso por exaustão. Sem contar a burocracia antes da prova. Claro, exige um planejamento monumental que envolve até aquela teia complexa de convites repassados de outros campeonatos só para garantir o direito de estar na linha de largada. E quando a gente move a lente de volta para a Fórmula 1 e para aquelas palavras do chefe da McLaren no Bahrein? Na Fórmula 1, o foco estratégico muda completamente. Sai de uma operação de sobrevivência em um final de semana e entra numa guerra de atrito tecnológico que dura quase o ano todo. É uma maratona corporativa. Totalmente. A visão executiva do Stella no Bahrein deixa claríssimo que o campeonato não é decidido pela ordem do grid na primeira corrida. Se a McLaren está 8 décimos atrás da Ferrari hoje, isso é apenas o ponto de calibração inicial. Onde eles começam o trabalho real. A Fórmula 1 é vencida pelo ritmo implacável de desenvolvimento nas fábricas ao longo dos meses. A equipe que for mais eficiente em projetar peças invisíveis para cortar peso corrida a corrida é a equipe que vai terminar no topo. O que resume perfeitamente o motivo pelo qual essas minúcias importam tanto para todos os fãs apaixonados por automobilismo que estão acompanhando a gente. É o verdadeiro espetáculo invisível. Sim. A velocidade real, aquela que define as eras e coroa os campeões, ela não é um fenômeno que acontece só nos momentos de bravura em uma curva. Ela é calculada, ela é exaustivamente testada e forjada na prancheta dos engenheiros. Nas simulações de computador e nas reuniões de diretoria. Muito, muito antes dos motores serem ligados. Seja gerenciando a logística corporativa para garantir que a equipe da Cadillac consiga uma vaga de Le Mans repassada de uma rival campeã na INSA, Ou travando aquela batalha microscópica contra a balança na Inglaterra. onde as mentes nos bastidores movem as peças que determinam o futuro no asfalto. E compreender esse nível de controle técnico tão profundo nos leva a uma reflexão provocativa final para quem nos ouve pensar a respeito. Qual seria? Passamos esse mergulho inteiro dissecando quanto o sucesso nas pistas depende da capacidade intelectual e financeira das fábricas. Falamos sobre taxa de desenvolvimento prolongadas por meses, da gestão de gramas em chassis e das regras intrincadas corporativas de Le Mans. Tudo decidido muito antes da luz verde. Exato. Diante de um esporte onde o potencial de vitória é tão fortemente predeterminado pela engenharia invisível e pelas estratégias executivas da diretoria, até que ponto o talento bruto, a intuição e a coragem de um piloto atrás do volante ainda representam um verdadeiro fator de desempate na busca pela glória? Nossa, é uma reflexão fantástica e que certamente muda completamente a perspectiva com que quem acompanha o esporte vai assistir às luzes se apagando nessas próximas corridas de 2026. Fica o questionamento de onde termina a máquina e onde começa o humano. É sempre fascinante tentar encontrar essa linha. Agradecemos demais a companhia em mais uma análise aprofundada. Passamos pelas engrenagens, pelas regras e por essas inovações que vão dar o tom de todo esse ano competitivo. As máquinas estão prontas e a guerra nos bastidores já começou. Até o nosso próximo mergulho.